Continuação da leitura do livro Naufrágio das Civilizações, de Amin Maalouf. Capítulo 2. Guardo sempre comigo, num cartão dobrado, as palavras de um poeta árabe desconhecido, Omiyah ibn Absalt al-Andalusi, nascido em Dénia, Espanha, no século XI. Se eu sou feito de argila, a terra inteira é meu país, e todas as criaturas são meus parentes. Não é, aliás, necessário voltar tão longe do passado para avistar uma face bem diferente da civilização do meu país. A abominação que vemos hoje emergir é mais recente do que parece. Eu mesmo conheci uma realidade bem diversa. Porém, quando me ponho a falar disso nos dias de hoje, o aborrecimento, a impaciência, a incredulidade crescem entre os que estão à minha volta. O que não chega a me surpreender, quando uma calamidade eclode de fato, não podemos jamais demonstrar que ela era evitável, mesmo quando estamos internamente convencidos disso. E eu estou. Eu passei minha juventude nessa parte do mundo e não parei de observá-lo desde então. O duvidoso privilégio da minha geração é justamente de ter testemunhado a lenta metamorfose do Dr. Jekyll em Mr. Hyde. Eu estou me referindo à transformação de um vasto conjunto de povos que não se afastavam muito das normas do seu tempo e compartilhavam os sonhos, as ambições e as ilusões dos seus contemporâneos, em multidões desvairadas, raivosas, ameaçadoras e desesperadas. Essa normalidade está hoje esquecida. Muita gente custa mesmo a crer que ela realmente existiu, habituada demais a observar tudo que se refere aos árabes e ao Islã como vindo de outra galáxia. Não é inútil lembrar-lhes, por exemplo, que a linha da fratura ideológica entre o marxismo e seus adversários, que a humanidade conhecia no século XX, atravessava o mundo árabe e muçulmano tanto quanto o resto do planeta. Países como Sudão, Iêmen, Iraque e Síria abrigavam importantes formações políticas comunistas, e a faixa de Gaza, antes de virar o bastião do Hamas, expressão palestina da Irmandade Muçulmana, foi até os anos 80 o feudo de uma organização que se dizia marxista-leninista. Mais eloquente ainda, o exemplo da Indonésia, atualmente, sempre que a mencionam, enfatiza o fato de ser a maior nação muçulmana do mundo. No tempo da minha adolescência, era igualmente conhecida por ser uma outra particularidade, de hospedar o maior partido comunista do planeta, depois da China e da União Soviética. Em seu apogeu, chegou a ter cerca de 3 milhões de membros, um pouco mais do seu concorrente mais próximo, se pode se tratar assim como concorrente, um Partido Comunista Italiano. Eu não estou fazendo apologia ao movimento comunista. Este trouxe esperanças imensas para uma humanidade e depois atraiu. Mobilizou personalidades de valor, portadores de ideais mais generosos, depois as conduziu ao impasse. Sua falência foi catastrófica na proporção de seus erros e facilitou o mergulho no mundo da ruína que presenciamos hoje. Se ao evocar esse passado próximo, Milton traduz, ainda assim, certa nostalgia, é porque a presença no seio das minhas nações, de muitas nações, da grande maioria muçulmana, entre os anos 20 e 80, de uma ideologia decididamente laica como o marxismo, parece hoje um fenômeno significativo e revelador, cujo desaparecimento se pode legitimamente lamentar. Para além do aspecto puramente político, é preciso lembrar a atmosfera intelectual e cultural que reinava durante boa parte do século XX. E que mesmo eu conheci isso em Beirute. Tenho em mente, por exemplo, os debates dos estudantes e as estudantes que travavam na Universidade de Khartoum, nos jardins de Mossul, nos cafés de Alepo, nos livros de Gramsci. E esses jovens se habituavam a ler nas peças de Bertolt Brecht, que eles encenavam e aplaudiam, nos poemas de Nazim Hikmet, do Paul Eluard, nos cantos revolucionários pelos quais seus corações batiam, nos eventos que os faziam reagir. A Guerra do Vietnã, o assassinato de Lumumba, o cárcere de Mandela, o voo espacial de Gagarin ou a morte de Che Guevara. E mais que tudo isso, eu penso com profunda nostalgia no sorriso dos estudantes afegãos e iemenitas que, nas fotos dos anos 60, ainda irradiam. Depois eu comparo com o universo confinado, sombrio, triste e enfesado, no qual se veem aprisionados os que frequentam hoje em dia os mesmos locais, as mesmas ruas, os mesmos anfiteatros. Minha tristeza também se explica por algumas outras razões, das quais geralmente pouco falo, apesar de pensar muito nelas. Quando repasso na memória a história da minha região,
Natal, dos últimos 100 anos, eu constato que o movimento político da inspiração marxista foram, em última análise, os únicos a permitir que os muçulmanos, judeus e cristãos de todos os credos pudessem se encontrar lado a lado durante um tempo. É verdade que na maior parte dos países o impacto dessas formações foi limitado, mas houve algumas exceções notáveis. Eu penso em especial no caso de um personagem chamado Camarada Faad, nascido em Bagdá em 1901 de uma família cristã assíria, que fez seus estudos numa escola de missionários americanos antes de descobrir o marxismo e se engajar nas lutas sociais. Ele tinha tamanho carisma e poder agregador que se tornou não apenas o chefe incontestável do jovem Partido Comunista Iraquiano, mas uma das figuras mais populares do país. Todas as comunidades combinadas. As autoridades decidiram encarcerá-lo. Apesar disso, ele conseguiu organizar de dentro da prisão greves gerais e manifestações de massa. Foi quando ele se resolveu eliminá-lo de uma vez por todas e ele foi enforcado na Praça da Pública em fevereiro de 1949. Conta-se que a nação inteira mergulhou no luto. Seus companheiros ficaram inconsoláveis e milhares de milhares militantes juravam vingá-lo. Conta-se mesmo que no dia em que a monarquia iraquiana foi derrubada, 9 anos depois, os manifestantes se tornaram reféns. Os dirigentes que julgavam responsáveis pela morte do Faad conduziram no Palácio Real até o endereço onde o camarada Faad foi sentenciado e o submeteram ao mesmo destino. Se eu contei essa história foi só para sinalizar que hoje em dia não existe mais nesse país ou no restante da região um só movimento político que possa conduzir ao topo de um seu comando uma pessoa que pertença a uma pequena comunidade, como a dos cristãos assírios. Para que o iraquiano possa ter um papel destacado, ele deve obrigatoriamente ser oriundo de um dos três principais componentes da nação: os xiitas, os sunitas e os curdos. Hoje não existe, aliás, mais nenhum partido que tenha representantes nas três comunidades ao mesmo tempo. Fossem cristãos assírios ou assírio-caldeus, estes tiveram que deixar em massa essa Mesopotâmia, onde por milênios viveram seus ancestrais, para se exilar nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia e em outros países, arrancados ontem mesmo de suas terras diante de nossos olhos e na indiferença chocante que caracteriza esse século.